Mais um Fala Sheik com o Sheikh Jihad. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Já curte, comenta e compartilha com seus amigos. Eu trouxe aqui o Sheikh Jihad pra gente falar de um assunto que é gênios. Quem são os gênios? É aqueles gênios da lâmpada, do Aladim? Como que funciona? Nós muçulmanos cremos em gênios? Quem são essas criaturas? Muito obrigado, Maria. De fato, é muito importante que esses temas que você traz, porque são chamativos e são importantes, de extrema curiosidade das pessoas. Sim, nós muçulmanos acreditamos da existência dos gênios, porém, os gênios para nós são entidades invisíveis aos nossos olhos e, assim como o ser humano é descendente de Adão e tem os bons e os maus, os gênios são descendentes de Satanás. Satanás é bem curioso. Satanás, ele foi criado por Deus da labareda do fogo. E o fogo tem uma característica de aparecer e desaparecer, de ser invisível. E toma formas. Então, Satanás, ele é como Adão para os seres humanos. Ele é o pai dos gênios. E os gênios, que é a matéria-prima da criação deles, é do fogo, eles têm o livre arbítrio, assim como tem os seres humanos. Assim como a gente, né? Exatamente. Tem os bons e tem os maus. Quem são os bons, quem são os maus? Os bons são os obedientes a Deus. E os maus são aqueles desobedientes a Deus. Todos eles são, assim como os seres humanos, nós somos proibidos de interferir na vida no cotidiano dos gênios, e os gênios são proibidos de interferirem na nossa vida. Cada um tem o seu cotidiano, cada um tem o seu mundo. Porém, quando começam a interferir na vida dos seres humanos, esses estão desobedecendo a Deus. Também os seres humanos, quando invocam esses gênios, essas entidades, para algum favor, para feitiço, para algo a mais, e aí vem a questão da possessão. É que é um tema muito amplo, precisa de uma palestra sobre isso. Porém, para dar uma entrada, né, desse assunto, para que as pessoas possam entender. É uma comunidade, não vivem nos mesmos lugares que os seres humanos, eles procuram sempre se afastar dos seres humanos, viver em lugares mais ermos, mais afastados, deserto, florestas. Lugares que não vão muitas pessoas, né? Tipo assim, aquelas casas assombradas, né? Exatamente, eles ficam nessas casas largadas. Por isso que quando nós entramos em algum terreno, quando entramos em algum lugar que está abandonada, que está afastada, o que a gente fala? Invoca o nome de Deus e a gente diz Assalamu alaikum ou Bismillah. Assalamu alaikum significa que a paz de Deus esteja convosco, ou Bismillah, em nome de Deus. Lembramos o nome de Deus. Por quê? Porque é como se fosse uma permissão, pedindo permissão para entrar nesse local com educação, sem invadir o habitat natural deles, e dessa forma não acontece aquilo que nós chamamos de assombração e aquelas portas rangendo, aqueles no final. Então essas coisas são reais. Sim, são reais. Quando nós invadimos o local deles, invadimos o habitat deles sem permissão, eles começam a incomodar dessa forma. E por isso que a gente chama, por isso que nós chamamos casa mal assombrada, é porque nós invadimos a área deles. Dentro da religião islâmica, nos ensina que sempre que nós entramos em casa, nós cumprimentamos. Normalmente, assim, na nossa casa, a gente já tem esse costume, né? Exatamente. Entrou em casa, entra com o pé direito e fala Assalamu alaikum, ou invoca o nome de Deus. Por quê? Quando você invoca o nome de Deus, você está pedindo permissão e licença para entrar, então ninguém será incomodado, ninguém será prejudicado, e aí não acontece essa questão de assombração. E os gênios trabalham com o quê? Com a imaginação da pessoa. O medo também, né? Medo, exatamente. E os gênios, eles só
aparece se eles forem invocados. Tipo, fisicamente. Se pedir que eles apareçam, fizer oferenda para eles, essa é a nossa crença, é assim que nós acreditamos. Então, por exemplo, o Aladim, você citou no começo, né? Sim, o gênio da lâmpada. Por que ele aparece? Como é que ele apareceu? Porque ele é invocado, né? Ele foi passado a mão, ficou... alisando a lâmpada. Aladim ficou alisando a lâmpada, destampou e aí o gênio apareceu. Então, sempre ele é invocado, ele nunca vem. A não ser que você entre na área dele e você invada sem o devido consentimento, sem a devida permissão, sem a devida educação. Richard, eles têm alguma forma, assim, tipo, igual o gênio da lâmpada, ele tem aquela forma meio azul, gordinho, que voa. Como que é? Eles têm pé? Como que é exatamente assim? Eles têm uma forma natural deles. Agora, eles podem tomar formas também de seres humanos. Eles podem tomar formas de animais, de cobra, de gato, de cão. Por isso que quando a gente vê algum animal dentro de casa, principalmente cobra, a religião fala para citar o nome de Deus. Então, se for gênio, ele se afasta, ele não te prejudica, ele some, ele desaparece. Agora, se não for, pronto, é animal de verdade. Então, aqui você pode lidar com ele como animal. Bismillah em nome de Deus, né? Sempre, Bismillah, ou qualquer versículo do Alcorão. Porque a palavra de Deus já é uma forma de afastar o mal, se esse ser tiver algum mal. E eles têm, a velocidade deles é diferente da nossa. Eles são ágeis, então? Muito rápidos. Ah, eles vão rapidinho para os lugares, né? Sim, se locomovem muito rápido. São características naturais deles, da natureza, da matéria-prima deles. Assim como nós também temos nossas características de acordo com a matéria-prima da qual nós fomos criados, que é a argila. Então, mesmo assim, mesmo eles sendo feitos do fogo, não necessariamente eles são ruins, né? Como você explicou, tem gênios bons e gênios que são ruins. Exatamente, porque por eles terem o livre-arbítrio, então você tem o obediente e o desobediente. O obediente, ele tem o cotidiano dele, tem a rotina dele e se afasta do ser humano. Eles vivem o quê? Eles estudam, eles trabalham? O que eles fazem? Assim? Eles têm a vida deles, de comer, também tem uma crença, eles têm o muçulmano, tem o judeu, tem... Sim, entre eles, porque eles também são seres que Deus deu a eles o livre-arbítrio. E assim também eles terão a punição e a recompensa e serão julgados. Sim, como a gente, né? Exatamente. E aí eles estão na mesma dimensão que a gente ou uma outra dimensão? Não, eles estão na mesma dimensão que a nossa, na vida terrena. Sim. Porém, o local de vivência deles, o local de moradia deles é sempre afastada, em lugares mais ermos, afastados dos seres humanos. Mais uma curiosidade. Estou até com medo dessa curiosidade. Não, tranquilo. Eles viveram na Terra antes dos seres humanos. Antes, tanto que Satanás, ele foi criado antes do ser humano, antes de Adão. Sim. Assim como os anjos também foram criados antes de Adão. Então Deus criou os anjos da luz divina. Eles não têm o livre-arbítrio. Lúcifer, Satanás, em árabe a gente chama de Iblis. Ele foi criado da labareda do fogo. E Deus deu a ele o livre-arbítrio. Mais uma curiosidade. Ele vivia na terra. E ele teve a prole dele, os filhos dele. E ele era obediente a Deus. Ele era muito obediente a Deus. Então Deus o elevou da terra para os céus e conviveu com os anjos. Sim. Então, na nossa crença islâmica, ele convivia com os anjos, porque no comportamento e na adoração a Deus, na obediência a Deus, ele se parecia com os anjos. Sim. Mas ele não era um dos anjos. Então, nós divergimos daqueles que dizem que ele era um anjo e é um anjo caído. Na realidade, nós não acreditamos que ele seja anjo. Por quê? Porque a matéria-prima dos anjos é diferente da matéria-prima
de Satanás. Os anjos, a luz divina, Lúcifer, e os gênios, o fogo. Então, quando Deus criou Adão, ordenou que os anjos e Satanás se prostrassem em respeito ao conhecimento que Adão tinha. Né? Aí todos os anjos obedeceram, porque eles não têm livre-arbítrio, então só podem obedecer. Quem fez uso do livre-arbítrio é Satanás, e ele se recusou a se ajoelhar, a se prostrar em reconhecimento, em respeito ao conhecimento de Adão. Por orgulho, foi expulso, voltou para a terra, e aqui ele prometeu desviar e lutar contra o ser humano. Uma parte da prole dele, uma parte dos filhos dele, da descendência dele, seguem a desobediência a Deus. Outros são obedientes a Deus, não seguem o caminho do Pai. Vocês sabiam disso, gente? Muitas curiosidades, mas esse assunto, Cher, é muito vasto, né? Muito. Os gênios. E eu queria também falar dos gênios. A gente não vê eles, né? Mas eles conseguem ver nós. Eles são invisíveis aos nossos olhos, mas nós não somos invisíveis aos olhos deles. Mas se eles quiserem, eles podem aparecer. Na história tem várias tem assim. pessoas que são mais sensíveis a isso, a ver ou não? Vai depender dos gênios quererem aparecer, ou a pessoa tem uma sensibilidade? Tem duas situações. Quem aparece é ele. Então quem decide é o gênio, se vai aparecer ou não. A outra forma de aparecer é se o ser humano invocar. Então, mas esse ato é proibido. Tanto o gênio aparecer para o ser humano, quanto o ser humano invocar a presença do gênio. As duas formas são proibidas, é uma desobediência a Deus. Então, quando alguém tem essa possessão, é possuída por um gênio. É por um gênio. O que acontece? Assim como é capaz das pessoas não conseguirem compreender como é que é isso. É fácil, é científico. Por exemplo, eu estou aqui e estou com a imunidade do meu corpo baixa. O que acontece? Nesse momento, todos nós tem vírus querendo entrar no nosso corpo. O que impede esse vírus de entrar e de nos afetar? A imunidade, quando ela está baixa, boa alimentação, a pessoa está protegida, então tem uma imunidade alta, ela impede esse vírus de progredir. E quando está baixa, esse vírus entra. A mesma coisa nós temos a nossa imunidade espiritual. Que é a fé, né? Exatamente. Quando a pessoa está com fé, está próxima a Deus, a imunidade espiritual dela aumenta. Então, ela está protegida. Quando a imunidade baixa, e aí entram os vírus, que são os gênios. E a mente também. As nossas emoções têm também uma imunidade. Quando ela baixa, a nossa imaginação voa e começa a criar bichos. Verdade, verdade. A cabeça, a mente é... E quando a imunidade está alta, você vê que a pessoa tem pensamentos firmes, decididos e fortes, que mantêm o equilíbrio emocional da pessoa. Faz total sentido. Já esse assunto, eu acho que a gente pode fazer por mais partes. Se vocês se interessarem mais sobre saber sobre os gênios, mais informações sobre possessão, todas essas coisas, comenta aqui embaixo que a gente faz outras partes do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Char, muito obrigada pela presença. Já sigam a gente nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Char e a minha. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau!